O martelo do juiz desabou sobre a mesa de carvalho antigo como o trovejar de um fado esquecido, e quando pelas paredes do Tribunal de Lisboa, onde o ar cheirava a papel velho e ao sal do Tejo próximo. Silêncio na sala, bradou o homem de toga preta, mas era tarde demais. Maria, com as mãos algemadas simbolicamente pela tensão, ergueu o queixo, os olhos castanhos flamejando como as luzes de Alfama à noite. Eu não minto. Aquela empresa devora almas por trás de fachadas de azulejos reluzentes, gritou ela, a voz quebrando como uma onda contra as pedras do cais. E então, do fundo da galeria, uma voz cortou o caos como uma navalha afiada. Basta. Eu a defendo. Inês Costa, advogada, entra neste caso agora. Os olhares viraram-se para a mulher de terno impecável, que se erguia como uma estátua de fado vivo, o coração batendo não só pela justiça, mas por um segredo enterrado há 10 anos, desde os bancos da universidade onde Maria fora sua primeira e única paixão não declarada. Inês desceu os degraus do tribunal com passos firmes, o eco de seus saltos altos misturando-se ao burburinho dos advogados e jornalistas que se aglomeravam como gaivotas no Porto de Belém. Lisboa, a cidade das 7 colinas, parecia conspirar contra ela naquele dia de outono ameno de 2025, com o sol filtrando através das nuvens como um lembrete relutante de que a luz sempre encontra brechas nas sombras. Ela havia chegado ao tribunal por mero acaso, ou assim diria a si mesma mais tarde, mentindo para acalmar o tremor nas mãos. Na verdade, o destino, esse velho tecelão português que entrelaça fios de saudade e paixão, a trouxera até ali. Uma mensagem anônima no celular, na noite anterior. Ela precisa de você. Tribunal Central, amanhã. M poderia ser qualquer um, mas Inês soube, no instante em que viu Maria na mesa da acusação, que era ela. A mesma Maria de cabelos pretos que dançavam como vinhas no vento do Douro, a que ria alto nos pátios da Faculdade de Direito, transformando aulas chatas em sinfonias de ideias radicais. Maria Santos, a jornalista que outrora fora sua colega de turma na Universidade de Lisboa, agora estava ali, pálida sob as luzes fluorescentes, acusada de difamação por um conglomerado imobiliário chamado Império Azul. A empresa, com suas torres de vidro espelhando os azulejos tradicionais que devoravam bairros inteiros do Chiado para erguer hotéis sem alma, havia processado Maria por uma série de artigos no jornal Voz do Tejo. Neles, ela expunha como o Império forjava documentos para desalojar famílias antigas de Alfama, trocando lares de gerações por suítes de luxo onde turistas bebiam vinho do Porto sem saber o preço em lágrimas pagas. Você é louca por se meter nisso, murmurara Inês para si mesma ao ler os jornais semanas antes, mas o orgulho a impedira de ligar. Orgulho e o medo de reviver o que nunca fora dito, o crush que florescera nos olhares trocados durante seminários sobre direitos humanos, nas caminhadas pelo bairro alto onde o fado ecoava de portas entreabertas, prometendo corações partidos. Agora, perante o juiz Almeida, um homem de bigode grisalho e olhos cansados de ver o mundo desabar em papelada, Inês apresentou seus credenciais com a graça de quem dança um fado sem pisar nos pés do parceiro. Meritíssimo, peço licença para intervir como advogada de defesa. A ré é vítima de uma máquina que esmaga vozes como a dela, vozes que cantam a verdade em uma nação que ainda se orgulha de sua alma poética. O juiz ergueu uma sobrancelha, mas acenou. Maria virou-se devagar, os olhos se encontrando pela primeira vez em uma década. Havia neles uma mistura de gratidão e raiva. Raiva por Inês ter desaparecido após a formatura, por não ter respondido às cartas enviadas para o endereço da família em Coimbra, por ter escolhido a carreira segura em um escritório de elite no Rossio, enquanto Maria mergulhava no jornalismo investigativo, arriscando tudo por histórias que cheiravam a sardinha grelhada nas ruas de Lisboa. A sessão foi adiada para a tarde, dando a Inês tempo para absorver o caso. Elas se encontraram em uma salinha adjacente, um cubículo apertado com paredes descascadas pintadas de azul desbotado e quando os painéis de azulejos que adornavam os tribunais antigos. Maria sentou-se na cadeira de metal, as mãos cruzadas no colo como uma criança repreendida. Por que agora, Inês?
Depois de 10 anos de silêncio? Você me abandonou quando eu mais precisava, quando eu te disse, naquela noite no mirador da Senhora do Monte, que sentia algo. Algo que ia além da amizade. As palavras saíram como um vinho envelhecido, amargo e doce, fazendo Inês engolir em seco. Ela se lembrou daquela noite, o céu estrelado sobre Lisboa, o som distante de um acordeão, o beijo que quase aconteceu, interrompido pelo medo de Inês de um mundo que ainda sussurrava julgamentos sobre amores como delas. Eu era uma covarde, Maria. Mas hoje eu não sou mais. Vamos lutar isso juntas. Pelo que é certo e pelo que poderíamos ter sido. Enquanto folheava os autos do processo, Inês sentiu o peso da cultura portuguesa em cada linha, as referências a leis herdadas do tempo dos descobrimentos, onde a justiça era um equilíbrio precário entre o Estado e os poderosos, como os mercadores que outrora navegavam o Tejo em busca de ouro. O Império Azul, liderado pelo enigmático Rui Mendes, um homem de ternos italianos e sotaque do norte, alegava que os artigos de Maria eram calúnias infundadas, baseados em fontes anônimas duvidosas. Mas Inês via além, e-mails vazados, testemunhas silenciadas com subornos disfarçados de ajuda social. Era um caso que cheirava a corrupção, como o cheiro de bacalhau seco nos mercados de Campo de Ourique. Eles vão usar tudo contra você, disse Inês, tocando levemente o braço de Maria. O contato foi elétrico, um fio de saudade que as conectava de volta aos dias de juventude, quando caminhavam pelo Jardim da Estrela, debatendo Camões e os amores proibidos em seus sonetos. A tarde trouxe o primeiro confronto. O procurador do Império, um homem magro chamado Vasco, com óculos de armação dourada e um sorriso de tubarão, apresentou evidências, gravações editadas de entrevistas onde Maria admitia fabricar fatos. A ré é uma ativista disfarçada de jornalista meritíssimo. Seus textos não informam e incitam ódio contra o progresso de Portugal. Inês rebateu com fúria contida, citando a Constituição de 1976, pós-Revolução dos Cravos, que protegia a liberdade de expressão como um cravo vermelho em um punho erguido. O progresso, Sr. Procurador, não é erguer torres que ofuscam o sol da Alfama. É preservar a alma de um povo que canta sua dor no fado, que constrói comunidades em vez de desalojá-las. Maria observava, o peito arfando, e pela primeira vez em anos, sentiu-se vista não como uma ameaça, mas como uma parceira. Ao fim do dia, saíram para o ar fresco da Praça do Comércio, onde o Tejo lambia as pedras como um amante relutante. Obrigada, murmurou Maria, parando sob o arco triunfal. Eu pensei que você me odiava. Inês balançou a cabeça, os cabelos dançando no vento. Eu me odiava, Maria. Por te amar e não dizer. Mas agora, com este caso, talvez possamos reescrever nossa história. Elas caminharam em silêncio até um café no Chiado, onde pediram pastéis de nata quentes, o creme derretendo como barreiras antigas. Conversaram sobre os anos perdidos. Maria, mergulhada no jornalismo após perder o pai em um acidente na Ponte 25 de Abril. Inês, escalando a hierarquia legal enquanto escondia seu coração lésbico atrás de casos frios e noites solitárias ouvindo Amália Rodrigues. A noite caiu como um véu de veludo e, pela primeira vez, Inês permitiu-se sonhar com um futuro onde justiça e amor dançavam juntos, ao som de um fado que não era de despedida, mas de reencontro. Mas o destino, caprichoso como o vento do Atlântico, reservava reviravoltas. Na manhã seguinte, ao preparar-se para a próxima audiência, Inês recebeu uma ligação de sua sócia no escritório, Ana. Cuidado, Inês. Há rumores de que o Império está cavando no seu passado. E há algo sobre uma carta. Uma carta para Maria que você nunca enviou. O coração de Inês parou. A carta, aquela confissão de amor rabiscada em uma noite de insomnia, guardada em uma gaveta como um segredo podre. Como poderiam saber?
A traição começava a se desenhar, um fio solto na tapeçaria de sua vida, ameaçando desfazer tudo o que ela construíra. Enquanto isso, Maria, em seu apartamento modesto no bairro Alto, relia velhos diários, sentindo o calor de um amor renascido, sem saber que as sombras do passado estavam prestes a engoli-la. Os dias seguintes no tribunal transformaram-se em uma dança tensa, como o virar das saias em uma festa popular no Alentejo, cheia de rodopios e pisadas inesperadas. Inês mergulhou nos arquivos do caso com a ferocidade de uma leoa defendendo sua cria, passando noites em claro na biblioteca da Ordem dos Advogados, rodeada por tomos empoeirados que cheiravam a tinta e história. Lisboa, com suas ruas empedradas e bondes rangentes, parecia um labirinto vivo, e quando os sussurros de poetas como Fernando Pessoa, que dividira a alma em heteronímos para lidar com amores impossíveis. Inês via paralelos em sua própria vida, a advogada racional por fora, a mulher apaixonada por dentro, ansiando por Maria como um navegante pelo horizonte. Maria, por sua vez, tornava-se mais aberta, compartilhando anedotas de suas reportagens que pintavam Portugal com cores vívidas, as festas de São João no Porto, onde fogos iluminavam o Douro como estrelas caídas, as romarias em Fátima, onde fiéis buscavam milagres em velas acesas. Eu escrevo para que as pessoas se lembrem de quem somos, disse ela uma tarde, enquanto caminhavam pelo Jardim Botânico, os caminhos ladeados por buganvílias cor-de-rosa que caíam como confetes de um casamento celestial. Não os prédios de vidro, mas as histórias nas pedras. Inês ouvia, hipnotizada pela voz de Maria, que modulava como uma melodia de fado, rouca e profunda. Era ali, sob as folhas sussurrantes, que o crush se revelava em toques casuais, um braço roçando o outro, um riso compartilhado ao ver um pavão exibir suas penas. Você ainda me assusta, sabes, confessou Inês, parando para colher uma flor silvestre. Você é como o Tejo, bela, mas capaz de arrastar tudo em sua corrente. A revelação veio na terceira audiência, um dia chuvoso onde Lisboa se vestia de cinza, as gotas tamborilando nos telhados como um lamento de Amália. O procurador Vasco apresentou uma testemunha surpresa, o editor de Maria no Voz do Tejo, um homem chamado João, que jurou que ela fabricara partes da história para ganhar prémios. Ela sempre foi ambiciosa demais, meritíssimo. Ignorou fatos para sensacionalismo. Maria empalideceu, as mãos tremendo no corrimão da mesa. Inês sentiu o sangue ferver. João fora amigo delas na universidade, o tipo que bebia gin tónico no bairro Alto e prometia lealdade eterna. Traição, essa serpente portuguesa que se enrosca nos laços mais apertados, como nas intrigas das novelas de José Saramago. Meritíssimo, isso é uma farsa, exclamou Inês, erguendo-se como uma bandeira vermelha na Revolução dos Cravos. O Sr. João foi subornado, veja estes extratos bancários que obtive esta manhã. Ela projetou os documentos no telão, números dançando como fantasmas acusadores. A sala murmurou, o juiz inclinando-se para frente. Mas foi o olhar de Maria que partiu Inês ao meio, gratidão misturada à dor, como se o mundo inteiro duvidasse de sua verdade. No intervalo, nos corredores e cantos do tribunal, Maria confrontou João. Por quê? Eu confiei em ti como em um irmão. Ele desviou os olhos, murmurando algo sobre pressões familiares e uma hipoteca nos subúrbios de Oeiras. O império paga bem, Maria. Melhor que sonhar com justiça em um país que come seus filhos. Inês puxou Maria para um canto, o cheiro de chuva misturando-se ao perfume de lavanda que ela usava, evocando campos do interior. Não chore por traidores. Nós somos mais fortes. E então, num impulso que desafiava anos de repressão, Inês inclinou-se e beijou sua testa, um gesto terno como o toque de uma mãe em uma ladainha. Maria ergueu o rosto, os lábios se encontrando em um beijo breve, casto, cheio de promessas não ditas, um selo de amor verdadeiro em meio ao caos. Eu te amo desde sempre, sussurrou Maria, as palavras ecoando como um verso de Sofia de Melbrenner, o amor é o que nos faz humanos.
Inês, com o coração galopando como um cavalo selvagem nas praias da Costa da Caparica, assentiu. E eu te protegerei, custe o que custar. Mas o custo revelava-se alto. Naquela noite, em seu apartamento no Príncipe Real, com paredes cobertas de azulejos recuperados de uma casa demolida, Inês recebeu a carta, não a que escrevera anos antes, mas uma cópia dela, enviada anonimamente com uma nota: sua fraqueza será exposta. Desista do caso. A confissão de amor, com frases como teus olhos são o meu fado particular, Maria, uma melodia que me arrasta para o abismo da saudade, agora era uma arma. Pânico invadiu, mas também uma determinação feroz. Ela ligou para Maria, que atendeu com voz sonolenta do outro lado da linha. Vem cá. Precisamos falar. Meia hora depois, Maria chegava, enrolada em um casaco de lã tecido à mão, trazendo uma garrafa de vinho verde do Minho como ofrenda de paz. Sentaram-se no chão, bebendo direto do gargalo, o vinho fresco lavando o amargor do dia. Maria leu a carta em voz alta, sua voz tremendo de emoção. Por que não me enviaste isto? Inês baixou os olhos, traçando padrões nos azulejos. Medo. Na Portugal de então, ser lésbica era como ser uma herege em tempo de Inquisição, sussurros, olhares, portas fechadas. Minha família em Coimbra, com suas tradições católicas, nunca entenderia. Maria pegou sua mão, entrelaçando os dedos como raízes de uma oliveira antiga. Mas agora? Somos mulheres livres, Inês. Como as que marcharam nos cravos em 74. Elas conversaram até o amanhecer, tecendo planos para o caso e para elas mesmas. Visitas ao Museu do Fado, piqueniques no Monsanto, uma vida onde o amor não fosse segredo, mas canção. O conflito escalava. O Império contra-atacou com uma moção para desqualificar Inês, alegando conflito de interesses pessoal. Rumores circulavam nos cafés do Rocio, a advogada e a jornalista, antigas amantes. A imprensa sensacionalista farejava o escândalo, títulos como Paixão Proibida no Banco dos Réus, estampando as bancas. Inês enfrentou a mídia com dignidade, mas internamente, a dúvida roía. E se o amor as destruísse antes da justiça? Maria, sentindo o peso, escreveu um artigo não publicado em seu diário. Em Lisboa, onde o amor e a dor se confundem como o Tejo e o céu, eu encontro minha salvação na mulher que me protege. Que os deuses do Olimpo português nos abençoem. A quarta audiência trouxe o primeiro vislumbre de vitória. Inês convocou testemunhas, uma idosa de Alfama, Dona Rosa, cuja casa fora demolida pelo Império, deixando-a a vagar como um fantasma pelas ruas onde nascera. Eles levaram o meu lar, onde ouvia o fado de minha avó, testemunhou ela, a voz trêmula como folhas de sobreiro ao vento. O júri, um grupo misto de lisboetas endurecidos pela vida, inclinou-se, tocado pela humanidade crua. Vasco gaguejou em seu contra-interrogatório e, pela primeira vez, o Império pareceu vacilar. Mas ao sair do tribunal, Inês recebeu uma mensagem de Ana: é o João. Ele está trabalhando para eles. Cuidado com Maria. A traição se aprofundava, um punhal envenenado na carne da confiança. A revelação da traição de João caiu sobre elas como uma tempestade de verão no Algarve, repentina e furiosa, lavando ilusões mas deixando lama para trás. Inês confrontou em um café escondido no Moraria, bairro de origens mouras onde o fado nascera de dores ancestrais. O lugar cheirava a café forte e pastéis de bacalhau, e João sentou-se cabisbaixo, os olhos evitando os dela como um ladrão fugindo da luz. Não foi por mal, Inês. O Império ameaçou minha família, minha irmã em Braga, com as crianças. Eles sabem onde apertar. Inês sentiu náusea, não de raiva, mas de pena por um homem que escolhera o medo sobre a honra, traindo o código não escrito dos portugueses, lealdade aos laços de sangue e alma. Você vendeu nossa história, João. A de Maria, a minha.
Por que não lutar, como nós fazemos? Ele confessou tudo, meses atrás, após um artigo de Maria expor subornos em projetos no Tejo, Rui Mendes o abordar em um jantar no Hotel Ritz, com vinhos do Dão fluindo como promessas falsas. Junte-se a nós, ou perca tudo. João cedera, fornecendo e-mails antigos de Maria, incluindo fragmentos daquela carta de Inês que ele roubara de uma caixa de memórias na casa de um amigo comum. Agora, o Império planejava usá-la na próxima audiência, pintando Inês como tendenciosa, uma amante vingativa em vez de advogada imparcial. Diga a Maria que sinto muito, murmurou ele, saindo para a chuva que caía como lágrimas de deuses esquecidos. Inês correu para o apartamento de Maria, subindo as escadas estreitas do bairro alto onde grafites coloridos narravam rebeliões urbanas. Encontrou-a curvada sobre a mesa, escrevendo furiosamente em um caderno, o quarto iluminado por uma lâmpada de papel que projetava sombras dançantes como fadistas em palco. Ele nos traiu, disse Inês sem preâmbulos, e Maria ergueu o rosto, os olhos inchados mas firmes. Eu sabia que havia algo errado. Mas dói, Inês. Dói como perder um pedaço de família. Elas se abraçaram então, um abraço que durou minutos, corpos moldando como peças de um puzzle antigo, o cheiro de Maria, lavanda e tinta de jornal, acalmando a tempestade interior de Inês. Vamos transformá-la em nossa força, sussurrou Inês. Como os poetas fazem com a saudade. Naquela noite, decidiram contra-atacar. Maria, com sua rede de contatos jornalísticos, contatou fontes anônimas no Império, desenterrando provas de lavagem de dinheiro através de fundações culturais falsas, doações para a restauração de azulejos que nunca chegavam às mãos dos artesãos. Inês, por sua vez, preparou uma defesa emocional, focando não só em leis, mas na essência humanista de Portugal, a solidariedade das comunidades, o espírito da revolução que derrubara ditaduras com flores em canos de rifles. Elas passaram horas planejando, rindo nervosamente de anedotas passadas, como a vez em que escaparam de uma manifestação estudantil fingindo serem turistas americanas, acenando com guias de Lisboa. O romance florescera ali, em meio ao caos, toques prolongados, olhares que diziam mais que palavras, um beijo na bochecha que roçava os lábios, prometendo mais quando o mundo permitisse. A quinta audiência foi o epicentro do furacão. O tribunal lotado, com repórteres de Público e Diário de Notícias rabiscando furiosamente, via o Império lançar sua bomba, a carta de Inês lida em voz alta pelo procurador Vasco, com tom sarcástico. Teu sorriso é o sol de Lisboa em dias de chuva, romântico, sem dúvida, mas prova de parcialidade, meritíssimo. A defesa é movida por ciúmes pessoais, não justiça. Risos abafados ecoaram e Inês sentiu o rubor subir, como se estivesse nua sob os olhares. Maria apertou a sua mão por baixo da mesa, um âncora em mar revolto. Mas Inês ergueu-se, a voz firme como o sino da Sé de Lisboa. Sim, eu amo Maria Santos. Amo como se ama em Portugal, com a intensidade de um fado, a profundidade de um soneto. Mas isso não me cega, me abre os olhos. Este caso não é sobre nós, é sobre um país que deve proteger suas vozes marginais, suas mulheres que ousam falar contra o poder. E se meu amor for prova de algo, é de que a justiça verdadeira inclui o coração humano. O juiz, tocado pela honestidade crua, rara em salas de mármore frio, permitiu que prosseguissem. Inês apresentou as novas evidências, depoimentos de trabalhadores desalojados, e-mails de João que ele, arrependido, fornecera anonimamente após o confronto. Dona Rosa voltou ao estrado, cantando um trecho de fado improvisado sobre perda e resiliência, sua voz rouca enchendo o ar como incenso em uma procissão. O júri, muitos deles de raízes humildes como as de Alfama, assentiu em silêncio, lágrimas brilhando. Vasco gaguejou, o Império retraindo-se como uma lesma ao sol. Fora do tribunal, a multidão aplaudiu quando Inês e Maria saíram de braços dados, um gesto simbólico que as manchetes capturariam como o beijo da justiça.
Mas o êxtase foi breve. Naquela noite, Rui Mendes ligou pessoalmente para Inês, sua voz suave como óleo de oliva. Você ganhou uma batalha, doutora Costa. Mas a guerra? Eu controlo Lisboa. A ameaça velada, aludindo a acidentes como o do pai de Maria, gelou seu sangue. Elas se refugiaram em uma tasca no cais do Sodré, bebendo sagres geladas e comendo bifanas suculentas, mas o medo pairava como névoa do Tejo. E se eles nos separarem? Perguntou Maria, a voz pequena. Inês a puxou para perto, beijando sua têmpora. Então lutaremos como as amazonas das lendas lusitanas, juntas, invencíveis. O romance se aprofundava em momentos roubados, um passeio de elétrico pelo 28, subindo colinas enquanto cantavam fado baixinho, uma visita ao oceanário, onde peixes coloridos nadavam como sonhos livres. Inês contava histórias de sua infância em Coimbra, colhendo uvas nas vinhas familiares. Maria, de suas raízes alentejanas, onde o pão de milho era partilhado em mesas longas sob estrelas vastas. Seu amor era humanista, enraizado na terra portuguesa, não fogo cego, mas chama constante, aquecendo almas frias pelo mundo. Contudo, o alto trunfo do império veio sutil. Uma testemunha falsa, uma ex-colega de Maria chamada Sofia, alegando que os artigos eram vingança pessoal por um romance passado. Sofia, com olhos evasivos e unhas roídas, pintou Maria como instável, uma mulher obcecada por dramas. Inês desmontou-a no cross-exame, revelando pagamentos do império via uma conta offshore nas Ilhas da Madeira. Você mente por dinheiro, não por verdade, concluiu, e Sofia desabou em lágrimas, confessando. O tribunal ofegou, o equilíbrio pendente para a defesa. Mas o preço emocional era alto. Maria, exausta, desabafou em uma carta para Inês. Às vezes, sinto que nosso amor é o verdadeiro litígio contra um mundo que nos julga antes de ouvir. Inês respondeu com um buquê de flores do mercado da Ribeira, cada pétalo uma promessa. Nós venceremos, porque o amor, em Portugal, é a lei suprema. Com o tribunal se aproximando do clímax, Lisboa parecia prender a respiração, suas ruas vibrando com a energia de uma cidade que testemunhara revoluções e romances épicos. Inês e Maria encontravam refúgio em rituais cotidianos que ancoravam sua alma. Manhãs com café da manhã no antigo convento de Santos o Velho, onde bolos de arroz crocantes evocavam memórias da avós. Tardes no Lisboa Factory, entre grafites e livrarias pop-up, onde Maria lia poemas de Florbela Espanca em voz alta, suas palavras sobre desejo feminino e quando como um hino particular. Eu sou a que sou e não outra, recitava ela, e Inês sorria, vendo em cada verso um espelho de sua jornada, de garota tímida em Coimbra, mulher que ousava amar abertamente. O conflito interno de Inês crescia, porém. Sonhos a atormentavam, visões de Maria algemada de verdade, arrastada para uma prisão em Évora, enquanto ela assistia impotente, o martelo do juiz e quando como o sino da morte. Acordava suada, buscando o calor de Maria ao lado, que dormia agora em sua cama com frequência, seus corpos entrelaçados em abraços castos, cheios de ternura, mãos traçando costas, sussurros de boa noite, meu amor como ladainhas de proteção. Você é minha justiça, murmurava Maria, e Inês respondia com beijos suaves na testa, selando pactos silenciosos. A traição de João se ramificava. Descobriu-se que ele não agira sozinho. Ana, a sócia de Inês, fora abordada também, recusando mas alertando tarde demais. Eu temi por ti, confessou Ana em um encontro no Parque Eduardo VII, sob plátanos centenários. Mas o Império joga sujo, eles têm conexões no governo, resquícios de favores do tempo da Troika. Inês perdoou-a, abraçando-a como irmãs que eram, mas o dano estava feito. O escritório dela fora vandalizado, papéis espalhados como folhas de outono no terreiro do Paço. Eles querem nos quebrar, disse Inês a Maria naquela noite, enquanto preparavam um ensopado de grão de bico, herança culinária do Alentejo que Maria cozinhava com maestria. Mas nós somos como o vinho do Porto, envelhecemos na adversidade, ficamos mais fortes.
A sexta audiência irrompeu como um vendaval. Rui Mendes testemunhou pessoalmente, um homem de 50 anos com cabelo grisalho penteado para trás e olhos frios como o Atlântico em inverno. A senhorita Santos destrói reputações por cliques, declarou ele, com sotaque nortenho cortante. Meu império preserva Portugal, restaura azulejos, cria empregos. Inês o interrogou com precisão cirúrgica, expondo contradições, projetos verdes que poluíam o Tejo, despejos disfarçados de reabilitação urbana. Preservar? O senhor devora bairros como o Bairro Alto, onde o fado nasceu de dores reais, não de simulacros turísticos. Mendes vacilou, suor perlando a testa, e o júri, incluindo um fadista aposentado de Alfama, franziu o senho. Então veio o golpe, uma gravação manipulada de Maria demitindo suborno de ativistas. A sala explodiu em murmúrios, Maria cobrindo o rosto com as mãos, soluçando baixinho. Inês sentiu o mundo girar, mas ergueu-se, invocando peritos forenses que provaram a edição, áudio sobreposto como camadas de tinta em uma tela de Paula Rego. Isso é calúnia, meritíssimo. O império forja não só cidades, mas verdades. O juiz ordenou uma investigação imediata e Mendes foi detido temporariamente, seu império tremendo como um castelo de cartas ao vento. Fora, a multidão celebrava, mas para Inês e Maria, a vitória era agridoce. Maria, abalada pela gravação, questionou sua própria sanidade. E se eu for mesmo a vilã da história? Inês a levou para o mosteiro dos Jerónimos, onde o Manuelino se erguia como um hino à eternidade. Sentaram-se no claustro, o som do mar distante acalmando-as. Você é a heroína, Maria. Como Joana d'Arc, mas com caneta em vez de espada. E eu sou sua armadura. Elas se beijaram ali pela primeira vez em público, um beijo leve, romântico, sob o olhar indiferente de estátuas de navegantes. Turistas aplaudiram, um casal idoso sorriu com aprovação e Lisboa, tolerante em sua alma cosmopolita, pareceu abençoá-las. O romance atingia picos de emoção, cartas trocadas como nos tempos de Eça de Queiroz, descrevendo desejos sutis, o jeito como Maria ria, iluminando quartos como o sol de Évora, como Inês caminhava, com graça de dançarina de ranchos folclóricos. Mas o conflito persistia. Mendes, solto sob fiança, enviou emissários, uma oferta de acordo com retratação pública de Maria em troca de anistia. Aceite e viva em paz, diziam. Maria recusou, rasgando o papel como um manifesto. Paz sem justiça é rendição. Inês orgulhava-se dela, mas temia o backlash, ameaças anônimas, flores murchas na porta, ecos de uma sociedade que, apesar dos avanços, ainda murmurava sobre mulheres como elas. Em uma noite de lua cheia, elas subiram ao castelo de São Jorge, onde reis medievais sonharam impérios. De mãos dadas, olhando o Tejo serpenteando como um amante, Maria confessou: eu te perdoei pelo silêncio, Inês. Porque o amor verdadeiro, como o fado, perdoa as pausas. Inês chorou, lágrimas salgadas como o mar, e prometeu: nunca mais silêncio. Só harmonia. Seu amor, humanista e profundo, tecia-se na tapeçaria portuguesa, celebrando a diversidade, como as festas do orgulho em Lisboa, onde bandeiras arco-íris dançavam ao lado de cravos vermelhos. A traição final veio de onde menos esperavam, um juiz adjunto, parente distante de Mendes, que vazara dossiês privados. Inês descobriu ao preparar argumentos finais, o estômago revirando. Corrupção no coração da justiça amargurou-se. Mas em vez de desespero, veio resolução. Elas mobilizaram aliados, ONGs de direitos LGBTQ+, sindicatos de jornalistas, até um grupo de fadistas que compuseram uma canção solidária, Vozes do Tejo, tocada em rádios locais. A cidade unia-se, provando o espírito comunitário que sobrevivera a terremotos e ditaduras.
O ápice se aproximava como o clímax de uma ópera de Verdi, cheia de arias passionais e revelações chocantes. A audiência final, marcada para uma sexta-feira chuvosa, transformou o Tribunal Central em um caldeirão fervente. Jornais de todo o país cobriam o caso, o julgamento do coração de Lisboa titulava o Expresso e filas se formavam na porta, misturando curiosos, ativistas e moradores desalojados de Alfama carregando cartazes com azulejos desenhados à mão, justiça para o povo. Inês acordou cedo, o corpo dolorido de noites insones, mas o espírito elevado pela presença de Maria, que preparava chá de ervas do interior, murmurando ladainhas de encorajamento. Hoje ganhamos não só o caso, mas nós mesmas. No tribunal, o ar estava carregado, como antes de uma trovoada no Douro. O juiz Almeida, com sua toga imaculada, abriu a sessão com gravidade. Este não é mero litígio comercial, é um teste à alma de Portugal. Vasco, pálido e suado, apresentou argumentos finais, pintando o império como pilar da economia pós-pandemia, criando empregos em um país de desemprego crônico. Mas Inês contra-atacou com eloquência poética, evocando a herança cultural. Portugal não é feito de torres de vidro, mas de histórias tecidas em linha lentejano, de fados cantados em tabernas onde o vinho solta verdades. Maria Santos não difama, ela ilumina as sombras que o poder lança sobre os humildes. Testemunhas finais desfilaram, um artesão de azulejos, desempregado pelo Império, cujas mãos calejadas tremiam ao descrever sonhos despedaçados como cerâmica, uma jovem ativista LGBTQ+, inspirada por Maria, que falou de interseccionalidade, mulheres como nós lutamos duplamente, contra o capital e contra olhares que nos invisibilizam. O júri absorvia rostos refletindo a diversidade lisboeta, imigrantes de Angola, pescadores do Tejo, professores de história. Maria testemunhou por último, sua voz firme apesar das lágrimas. Eu escrevi por amor ao meu país, às suas gentes. E agora, por amor a Inês, que me ensinou que a coragem é contagiosa. Então, o caos. Mendes irrompeu na sala, escoltado por seguranças, gritando acusações de conspiração feminista. Elas mentem por agenda pessoal. O juiz ordenou ordem, mas o estrondo revelou a traição culminante, um dossiê falso sobre Inês, alegando suborno, projetado no telão. A sala congelou, olhares voltando-se para ela. Inês, coração martelando como tambores de uma parada folclórica, ergueu-se devagar. Isso é mais uma falsidade, como as torres que o Sr. Mendes ergue sobre mentiras. Mas eu não nego meu amor por Maria, é minha força, não fraqueza. Com um gesto dramático, apresentou o contradossiê, gravações de Mendes admitindo manipulações, obtidas por Maria em uma operação arriscada no cais do Sodré, disfarçada de turista. O júri deliberou por horas, enquanto Inês e Maria esperavam em uma antessala, mãos unidas em oração silenciosa. Se perdermos, fugimos para o Algarve, brincou Maria, tentando aliviar. Inês riu, beijando seus dedos. Ou para Coimbra, onde te ensino a dançar o rancho. O verdito veio ao entardecer, não culpada. E o Império Azul é condenado a reparações, restituição de lares e investigação federal. A sala explodiu em aplausos, abraços, choros. Dona Rosa cantou um fado de vitória, sua voz rouca enchendo o espaço como um bálsamo. Fora, sob chuva fina que lavava as ruas, a multidão as ergueu em ombros, flashes de câmaras capturando seu beijo, não de paixão ardente, mas de alívio profundo, romântico em sua pureza. Jornais proclamariam amor vence no Tribunal do Tejo. Mas o aftermath era sombrio. Mendes fugiu para o exílio em Espanha, seu império desmoronando como um pastel de nata mal feito. João, consumido pela culpa, renunciou ao jornalismo, mudando-se para o interior para ensinar em uma escola rural, buscando redenção em lições de honestidade.
Inês e Maria, exaustas mas renovadas, voltaram ao apartamento no Príncipe Real. Ali, entre azulejos que contavam histórias de maresias, elas celebraram com uma ceia simples: sardinhas grelhadas, salada de tomate com órgãos, vinho tinto de Lisboa. Nós sobrevivemos, disse Maria, brindando. E agora vivemos. O amor delas, testado pelo fogo da adversidade, emergia mais puro, humanista, um testemunho de que, em Portugal, onde a saudade é arte, o afeto pode curar feridas sociais. Dias se seguiram em calmaria. Elas viajaram para o Alentejo, terra de Maria, onde campos de trigo dourados se estendiam como tapetes infinitos. Em uma quinta isolada, sob estrelas que pareciam costuradas por deuses antigos, elas dançaram ao som de um rádio tocando Marisa, corpos se movendo em sintonia perfeita. Eu te escolho todos os dias, sussurrou Inês, e Maria respondeu com um beijo que selava não só elas, mas uma nação em evolução, tolerante, poética, abraçando amores diversos como abraça seus vinhos e fados. Contudo, ecos do litígio persistiam. Ativistas as convidavam para palestras em universidades, onde falavam de interseção entre justiça e identidade queer, inspirando os jovens a erguerem vozes como cravos em punhos. Inês recusou uma promoção para escritório de elite, optando por um consultório pro bono no Chiado, defendendo causas marginais. Maria publicou um livro, Vozes do Tejo, Amor e Verdade em Tempos de Sombras, um best-seller que misturava jornalismo com memórias românticas, dedicada a Inês, a mulher que transformou o meu medo em fado de esperança. O humanismo de sua história se estendia. Elas fundaram uma ONG, Azulejos Vivos, restaurando bairros ameaçados e promovendo arte LGBTQ+, exposições de azulejos com temas queer, concertos de fado reinterpretado por cantoras lésbicas. Lisboa, cidade de camadas, absorvia-as como fazia com suas colinas e segredos. Meses após o verdito, o outono de 2025 pintava Lisboa em tons de âmbar e castanho, como uma tela de Vieira da Silva onde linhas se entrelaçam em harmonia caótica. Inês e Maria haviam tecido uma vida cotidiana que celebrava o ordinário como sagrado. Manhãs preguiçosas no mercado da Ribeira, barganhando por frutas frescas enquanto riam de anedotas de vendedores, noites no Teatro Nacional de São Carlos, assistindo óperas onde heroínas amavam contra o destino e quando sua própria saga. Seu amor, longe de ser um conto de fadas, era real, com discussões sobre prazos de artigos e pilhas de roupa suja, mas sempre resolvidas com abraços que cheiravam a maresia e lavanda. O conflito residual veio em ondas suaves, processos paralelos contra o Império, onde Inês representava famílias desalojadas, revivendo dores antigas. Maria, marcada pela traição de João, hesitava em confiar em colegas, mas Inês a encorajava com gentileza. Perdão não é esquecimento, é plantar oliveiras onde havia espinhos. Elas visitaram João em sua vila no Alentejo, perdoando-o em uma refeição de migas e ensopada de borrego, onde ele chorou, prometendo reparação através de aulas sobre ética jornalística. A reconciliação, humanista em essência, curava não só feridas pessoais, mas tecidos sociais rasgados. O clímax emocional veio em uma viagem a Coimbra, terra natal de Inês. Confrontando o passado, ela apresentou Maria à família, pais conservadores, mas suavizados pelos anos e pela neta imaginária que sonhavam. Ela é minha parceira, disse Inês no jantar familiar, sob lustres de cristal que tilintavam como sinos de Natal. Silêncio inicial, seguido de um abraço hesitante da mãe. Se te faz feliz, filha, então é bênção. Lágrimas fluíram e Maria, tocada, recitou um poema de Camões adaptado. Amor em terra alheia, mas coração em casa. Foi um final humano, não perfeito, mas autêntico, refletindo uma Portugal em transição, onde tradições cedem espaço à diversidade. De volta a Lisboa, elas adotaram um cachorro resgatado do Tejo, um vira-lata batizado de Fado, que corria pelas praias da Caparica, simbolizando liberdade conquistada.
O romance se manifestava em gestos. Inês cozinhando caldeirada de peixe para surpreender Maria após uma deadline, Maria deixando bilhetes em livros de Inês, com citações de Agostina Bessa Luís sobre amores femininos resilientes. Não havia 18 mais em sua paixão, era Langman, emocional, como um fado de saudade doce, onde o toque era carícia de alma. O desfecho humanista culminou em uma cerimônia simbólica no Mirador da Senhora do Monte, 10 anos exatos após aquela noite não beijada. Sob o pôr do sol que banhava a cidade em ouro, com o Tejo como testemunha, elas trocaram votos improvisados. Eu te protejo, como justiça protege verdade. Eu te amo, como Portugal ama sua terra. Um beijo selou, aplaudido por amigos, Ana, Dona Rosa, até um João redimido e gaivotas que voavam em círculos abençoadores. Sua história espalhou-se como vinha em uma mesa lentejana, palestras em escolas sobre empoderamento quer, um documentário no RTP intitulado Fados de Amor e Lei, inspirando legislaturas mais inclusivas contra a discriminação habitacional. Inês e Maria, agora colunas da sua comunidade, provavam que amor verdadeiro não é isento de dor, mas de cidadela, uma tapeçaria portuguesa de resiliência, onde lésbicas como elas dançam ao centro, iluminadas pela luz eterna do Tejo. E assim, em Lisboa, onde colinas sussurram segredos e o fado canta eternamente, duas mulheres encontraram não só justiça, mas um amor que humanizava o mundo ao seu redor. Fim.